Olá? Hoje a gente vai direto ao ponto. Vamos abrir o capô do computador para entender de vez o que faz o cérebro dele, o processador, ser tão absurdamente rápido. Como é que ele dá conta de bilhões de tarefas por segundo? É essa busca por velocidade que a gente vai desvendar agora. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente entende a missão do processador. Depois, vamos ver a área de trabalho super veloz dele, o ritmo das operações e, claro, o grande segredo, o truque da linha de montagem que muda todo o jogo. Vamos nessa? Ok, vamos começar a mergulhar nisso. Para começar, é preciso ter uma ideia do desafio. Pensa só, cada clique do mouse, cada tecla que a gente aperta. Para o processador, isso é uma lista de tarefas gigantesca. E ele tem que fazer tudo isso numa fração de segundo, milhões e milhões de vezes. A gente sempre ouve falar que o processador é o cérebro do computador, né? Mas o que isso quer dizer na prática? Tipo, no dia a dia dele, quais são os passos que ele executa um atrás do outro nessa velocidade toda? Basicamente, são esses 5 passos. É um ciclo que não para nunca. Busca a instrução, interpreta para ver o que é para fazer, busca os dados que precisa, processa tudo e, no final, escreve o resultado de volta. Esse ciclo se repete bilhões de vezes por segundo. E não pode ter um errinho, senão o sistema todo trava. Beleza. Agora, como ele consegue ser tão rápido? O segredo é que ele não pode ficar esperando a memória principal toda hora, porque ela é lenta comparando com ele. Ele precisa de uma área de trabalho só dele, sabe? Um lugar para fazer um rascunho de acesso imediato. A melhor analogia é a de um chefe de cozinha. Os registradores são como os ingredientes que já estão ali na bancada, cortadinhos, prontos para usar. A memória principal, a RAM, seria a despensa lá no fundo. Ter os dados ali na mão, nos registradores, economiza um tempo que faz toda a diferença. E aqui está o clássico dilema da engenharia. De um lado, os registradores, super rápidos porque estão literalmente dentro do processador, mas por causa disso são pequenos e poucos. Do outro lado, a memória RAM, gigante, cabe um monte de coisa, mas é bem mais lenta porque está fisicamente longe. É sempre essa troca, velocidade contra capacidade. E olha que interessante, os registradores não guardam só dados, eles guardam também os sinais, tipo se o resultado de uma conta deu 0 ou se foi negativo. E esses sinais são fundamentais para tomar decisões. E como a gente vê aqui, só a decisão de como usar esses sinais já é um quebra-cabeça, cheio de vantagens e desvantagens. Bom, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, como é que o processador não se perde? A resposta é o ciclo de instrução. É como se fosse uma coreografia, super precisa, que funciona como o batimento do coração da máquina, garantindo que tudo aconteça na ordem certinha. O primeiro passo dessa dança toda é a busca. E o maestro dessa orquestra é um registrador especial chamado contador de programa, ou PC. Dá para pensar nele como um marcador de página num livro, sempre apontando para qual é o próximo passo que tem que ser executado. Esse fluxo mostra direitinho a jornada da instrução. Primeiro, o endereço da próxima tarefa vai para um registrador de endereço. Depois, a instrução em si é trazida da memória para um registrador temporário. E dali, ela vai para o registrador de instrução, onde finalmente é decodificada. É tipo um sistema de correio interno super eficiente, garantindo que a informação certa chegue no lugar certo e na hora certa. Até agora, a gente descreveu um processo bem organizado, né? Mas não necessariamente rápido o suficiente. Agora a gente vai revelar o grande pulo do gato, a técnica que foi uma verdadeira virada de chave na velocidade dos processadores. O jeito antigo era assim. Uma instrução tinha que passar por todos os seus estágios, do comecinho ao fim, para só então a próxima começar. É como fazer um bolo. Você espera ele assar e esfriar completamente antes de sequer começar a bater a massa do próximo. Funciona? Funciona, mas é muito lento. E aqui está a genialidade do pipelining. Em vez de esperar uma tarefa inteira acabar, o processador age como uma linha de montagem industrial. Assim que o estágio 1 da primeira instrução termina, a segunda instrução já entra nesse estágio. Qual o resultado? Várias instruções estão sendo processadas ao mesmo tempo, cada uma num pedacinho da linha. A produção de tarefas concluídas, explode, aumenta drasticamente. Pois é, o pipelining é uma técnica poderosíssima. Mas essa linha de montagem em alta velocidade não é a prova de falhas, não. Ela acaba trazendo um novo conjunto de desafios que precisam de soluções de engenharia bem inteligentes para resolver.
Os problemas são basicamente estes três. O conflito de recurso é quando duas partes da linha de montagem querem usar a mesma ferramenta ao mesmo tempo. O conflito de dados acontece quando uma instrução precisa de um resultado que ainda está sendo calculado. E o mais chato de todos, o conflito de controle, é quando o processador aposta qual caminho o programa vai seguir, aposta errado e tem que jogar fora todo o trabalho que já tinha adiantado. Essa citação, mesmo sendo lá de 1967, resume perfeitamente o desafio. Não adianta só ir adicionando mais e mais estágios na linha de montagem para aumentar a velocidade. A lógica para gerenciar todas as dependências e evitar os conflitos fica absurdamente mais complexa. E assim a gente fecha o nosso percurso. Saímos das tarefas mais básicas de um processador e chegamos na coreografia complexa do pipelining, que é o que deixa os nossos computadores voando. Deu para ver que cada solução para um gargalo de velocidade acaba criando um novo desafio, né? A pergunta que fica no ar é, nessa busca sem fim por mais e mais velocidade, qual vai ser o próximo grande obstáculo que a engenharia vai ter que derrubar?